Este é o famoso Willys Overland Quarter Ton. Um veículo que foi fundamental na Segunda Guerra Mundial, que mudou provavelmente o decurso da história pelo papel tão importante que teve em mobilizar as tropas americanas e dos aliados. A gênese do Willys começa efetivamente no início dos anos 40, porque o exército americano tinha noção que tinha uma lacuna no seu equipamento militar, que era um veículo que pudesse transportar pessoas, mas que fosse suficientemente versátil para transportar alguma mercadoria, para ser transformada em pick-up, para adotar várias formas, e por isso precisava de um veículo ligeiro, que pudesse ser aerotransportado, que fosse suficientemente robusto e que passasse por todo o tipo de terrenos. Essa necessidade já tinha sido elencada, no fundo, na Primeira Guerra Mundial. Já se sabia, nessa altura, através da criação do Ford T, que era possível criar um automóvel suficientemente simples, robusto, que pudesse andar em todo o tipo de terrenos e ser suficientemente leve e durável. Então, começa-se a pensar em soluções, mas ao mesmo tempo, e bastante distante dali, em Inglaterra também se pensava em adaptações do Austin 7, que era um automóvel que mobilizou a Europa e transformou a mobilidade da Europa naquela época. E esses projetos, esse desenvolvimento acabou por ser adquirido pela American Bantam, que era uma empresa americana que se especializou em veículos militares. Um engenheiro Christ, que vinha da Duesenberg, foi quem começou a esboçar aquilo que viria a ser o Willys. Pensou mais ou menos nestas formas, começou a criar um veículo com este aspecto, e quando o governo americano abre um concurso para a apresentação de um veículo militar, eles são os primeiros a apresentar um projeto. Isto é um motor de 60 cavalos, permitia que se rodasse entre os 90 a 100 km/h, que no terreno de batalha às vezes podia ser uma vantagem para fugir de uma situação complicada, mas depois todo o veículo tinha que responder a um caderno de encargos bastante complexo. Como ele tinha que ser transportado e por vezes aerotransportado, o tamanho tinha que ser bastante limitado. Uma distância entre eixos que não fosse superior a 1,90 m para permitir bastante agilidade no terreno, tinha como requisito mínimo transportar 3 militares e o seu equipamento, ou seja, as suas metralhadoras as suas mochilas e tudo o material que tinham que se fazer acompanhar. A carga máxima do veículo tinha que ser na ordem dos 270 kg, é o que consegue o Willys Overland, em cima do peso seco do veículo pode transportar 270 kg, daí o nome Quarter Ton, porque é mais ou menos um quarto de tonelada. Uma das grandes vantagens, de facto, do Willys no terreno de batalha era a transmissão integral, algo que outros automóveis do género, automóveis que cumpriam as mesmas funções, não tinham, nomeadamente o Kubelwagen, que era o adversário no terreno, o adversário alemão. Ele era uma adaptação do KDF-Wagen, portanto o carocha, como o conhecemos. O Willys com a transmissão integral permitia passar por terrenos lamacentos, por terrenos muito duros com bastante facilidade. Tinha também uma caixa de redutoras, ou seja, permitia reduzir as relações para que fosse possível transpor inclinações muito elevadas e obstáculos muito difíceis, mas toda a robustez do Willys foi fundamental. Ainda hoje, quando conduzimos este Willys, percebemos que há ali uma qualidade de engenharia, a caixa é muito correta, muito fácil de utilizar, muito precisa, a direção também, e acaba por ser um automóvel simpático de utilizar, com uma condução muito interessante. Claro que estas formas, apesar de se terem popularizado mais tarde, eram formas ditadas pelas necessidades do campo de batalha. O para-brisas reclinável era fundamental para que, quando numa situação de combate, se pudesse baixar o para-brisas e eventualmente disparar uma arma. Temos aqui um suporte para a arma, temos aqui as pás para desatascar o veículo quando era necessário, e temos outros suportes para outro material militar, porque ele era todo ele muito transformável quando assim era necessário. A decoração do Willys também se tornou emblemática. Uma curiosidade em relação a este exemplar, ele é de 1944, e é precisamente em 1944, quando do desembarque da Normandia, que a decoração é transformada. Inicialmente havia só esta estrela, que identificava os veículos americanos, mas havia um problema que a estrela criava, era que os veículos alemães tinham a Cruz de Malta exatamente no mesmo sítio. E então a Força Aérea tinha dificuldade, a uma determinada distância, de distinguir o que era um veículo amigo de um veículo inimigo. De maneira que depois foi criada esta circunferência em torno da estrela, que é a decoração correta de 1944, e este exemplar é de 1944 precisamente. Depois
Uma característica interessante do Willys é que o desenho é muito aprazível, apesar de ser mais ditado pelas necessidades e pela função do que pela estética. Mas a verdade é que aquela grelha com aqueles faróis tem um ar quase amigável, que é precisamente o oposto do Volkswagen, que tinha um ar um pouco sinistro. Quando termina o conflito, embora ele tenha continuado a ser produzido para fins militares e nomeadamente produzido também para outros exércitos que não o americano, e ele tornou-se um símbolo de liberdade, porque naturalmente ajudou a libertar vários países daquele conflito terrível. Eisenhower considerava, nomeadamente, que este tinha sido uma das 5 ferramentas militares essenciais para a mudança do curso da história. Claro que tudo isto era uma grande simpatia, ele acabou por ser um veículo civil muito querido. As formas, com ligeiras adaptações, vivem até aos nossos dias e, como veículo de recreação, ele mostrou-se fantástico. Ele foi crescendo um bocadinho para se tornar um bocadinho mais civilizado e mais fácil de usar, porque este é muito curto, é muito difícil de conduzir. Eu imagino que um militar robusto tivesse muita dificuldade em conduzir um Willys, porque o espaço lá dentro é muito curto, os pneus estão muito próximos do banco, e então ele foi crescendo em tamanho para se adaptar a uma utilização civil e teve um imenso sucesso comercial que no fundo corre até aos dias de hoje e que faz deste um veículo muito popular e um dos mais emblemáticos e mais interessantes da coleção do Museu do Caramulo.